Hoje é o nosso primeiro encontro do semestre do grupo de estudos de tradução. O grupo de estudos de tradução, eu sou a professora Simone Rezende, junto com o professor Luciano, nós somos os dois coordenadores do grupo de estudos de tradução da Faculdade de Cultura Inglesa, que é aberta a toda a comunidade, todo mundo interessado em estudar tradução. A gente aqui no grupo desenvolve pesquisas e propostas de estudos nas áreas de estudos da tradução, da linguística, e o foco principal é esse aprofundamento em estudar tradução e áreas que são envolvidas com as áreas de tradução. Dentro do grupo de estudos, né, nós temos algumas linhas de pesquisa que a gente gosta de estudar, análise contrastiva, tradução linguística de corpos, estudos da tradução em terminologia, tradução em tecnologia. Esse é o nosso terceiro semestre fazendo essa atividade, né, gente? Funciona como uma atividade extensionista dentro da Faculdade de Cultura Inglesa, no curso de bacharelado, no curso de pós-graduação em tradução e no curso tecnólogo em tradução. E aí, nesse semestre, a gente vai fazer... Quer dizer, no primeiro semestre, nós fizemos um estudo de um livro de semântica e lexicologia e semântica lexical. Aí nós estudamos esse livro, alguns capítulos desse livro, dividimos entre os alunos, porque a atividade extensionista, a característica dela é ela ser feita para a sociedade, né? É aberta sempre ao público, a atividade por parte da faculdade, mas, ao mesmo tempo, ela é organizada e feita e pensada pelos alunos. Então, sempre tem a participação dos alunos nessa atividade. Então, por exemplo, no primeiro semestre que a gente estudou o livro de semântica, cada grupo de alunos se reuniu, ficou responsável por um capítulo, estudou e apresentou o capítulo. No segundo semestre, fizemos um estudo de um livro do Anthony Pin sobre teorias de tradução. E aí, de novo, os grupos se reuniram e o mais legal foi que, dessa vez, nós juntamos alunos da Faculdade Forte, alunos da Estácio, alunos de outras universidades e da Faculdade de Cultura Inglesa para fazer os seminários. Todos voluntários, né? Cada um foi enviando um projeto e a gente foi estudando e organizando com os horários para cada um apresentar. Nesse semestre, como a gente tem muitos alunos já chegando na fase de fazer TCC, trabalho de conclusão de curso, interessados na área de pesquisa em tradução, nós somos um grupo de pesquisa, né, gente? Então, nada mais legal do que a gente ver a pesquisa de outras pessoas. Então, a intenção desse semestre é a gente trazer os egressos de volta para a faculdade, né? Os egressos são os alunos que já se formaram. Então, eles foram convidados para apresentar as pesquisas dele nesse grupo. E aí, para começar, hoje nós temos uma aluna que não é egressa, né, Área? Você não foi aluna nossa. Não daí, né? Eu sou da egressa da faculdade, mas da UFPE. Isso mesmo. Mas, né, a área tem uma pesquisa muito interessante e ela vai contar para a gente hoje um pouco dela. E também o professor Luciano, né, na pesquisa que ele fez no mestrado, ele fez uma pesquisa bem legal sobre a tradução do livro Menino do Engenho, e ele vai contar para a gente. Então, esses encontros então, têm esse perfil, tá, gente? Da gente estudar a tradução a partir da pesquisa de outras pessoas. Tenho certeza que vai ser um semestre produtivo. Temos 5 encontros. Em cada encontro, vamos ter 2 pesquisas sendo apresentadas. Então, a gente vai apresentar a pesquisa e depois vai ter um tempo para a gente conversar um pouquinho e fazer perguntas para os apresentadores sobre a pesquisa deles, tá bom? Então, agora eu vou passar a palavra para a monitora. Vai ser você, Fernanda? Isso. Fernanda vai apresentar os participantes de hoje, tá bom, gente? Obrigada. Gente, então, a Área Rangel, ela é formada em Letras Português pela Universidade Federal de Pernambuco. Ela pesquisa sobre questões de gênero na Antiguidade Clássica e as contribuições femininas na literatura escrita em latim. Atualmente, ela atua como tradutora de latim e português e ela está trabalhando na organização de uma série de artigos acerca da obra poética de Sulpícia I, e a palestra hoje dela vai ser sobre os escritos da Sulpícia I. Pode apresentar, Maria. Eu, né? Posso? Ok. Oi, gente. Então, pois é, eu fui aluna da Universidade Federal de Pernambuco. Na verdade, eu acabei de me formar, me formei no fim do ano passado. E eu vou colocar aqui a apresentação. Eu não sou 100% versada em tecnologia,
mas eu acho que eu consigo. Acho que foi. Meu Deus. Me digam se. Tá Calma. ok. Estamos vendo Tá sim. ok, permiti dessa vez. Legal. Tá, vou colocar para apresentar e a gente conversa um pouquinho. Ah, que bonitinho. Ok, acabei de ver. Funcionou. Então, o meu TCC, ele foi um TCC de letras português, mas eu fiz na área de estudos clássicos, o que não é exatamente muito tradicional de se fazer dentro do contexto da faculdade em que eu estava, mas pode ser feito. Então, a minha ideia para trazer para o português foi realizar uma tradução, porque desse modo eu poderia continuar atuando na área de literatura latina, mas ainda fazer alguma coisa que tivesse a ver com língua portuguesa, que era a minha formação. Eu escolhi esse tema, para ser bem sincera, porque eu gostava muito de latim, mas eu não gostava de ler nada em latim. Eu adorava a língua, eu adorava brincar de traduzir os poemas, mas eu não gostava de ler nada. E eu comecei a pensar que talvez tivesse a ver com os autores que eu estava escolhendo. Então, depois de um bom tempo, eu olhei assim, por que não uma mulher? Vamos ver se alguma mulher escreveu alguma coisa. E eu descobri que uma mulher tinha escrito alguma coisa muito antes do que eu imaginava que elas tinham. E eu acabei encontrando a primeira poetisa conservada, que chegou até nós, né, com a obra conservada, que foi Sulpícia I. E eu também descobri que havia pouquíssimas traduções dela. E a maior parte não era exatamente direta ou completa para o português. Eram poemas parciais, alguns poemas e outros não. Então eu decidi que eu ia trazer toda a obra que a gente tinha de Sulpícia, o que não é muita coisa, porque a gente está falando de textos da antiguidade e normalmente só restam fragmentos ou pequenas partes. Eu estou tentando descobrir como é que eu faço a pensar. Foi. Então, como eu disse, Deu certo, Lara. as mulheres na literatura latina, elas são muito representadas. Então, a maior parte dos textos, eles falam sobre mulheres, eles têm mulheres como personagem, ou eles têm mulheres como alvo das odes, alvo dos poemas, mas elas raramente são autoras e elas raramente são sujeitos ativos. Então, em uma parte da minha pesquisa, inclusive, eu percebo que muitos dos autores elegíacos, na minha pesquisa sobre elegia, as mulheres elas nunca falam, elas só aparecem lá para escutar o que os poetas têm a dizer. E foi aí que eu selecionei, então, um período histórico que tivesse a ver comigo, né, que foi o Império Augustano, que já era um período que me interessava muito. Ele aconteceu ali no final, depois da República de Roma, foi o primeiro império que a gente teve. E eu escolhi uma escola literária do meu interesse, são os elegíacos, os poetas elegíacos. É a maior escola literária que a gente tem, de literatura latina antiga. Então é aquela que tem os famosos, Ovídio, Tibulo, Propércio, e Sulpícia, que fazia parte do mesmo ciclo que eles, mas ninguém fala. Então, quando eu encontrei com ela, eu disse, bom, então falta Sulpícia, né? Vamos traduzi-la para o português. O corpus dela tem uma extensão razoável, ele tem mais ou menos ali umas 120 linhas, que é o que restou. Mas não é por isso que ele não é muito trabalhoso de se mexer. E ele é relativamente grande quando a gente pensa em antiguidade, porque a Sulpícia II tem um corpus de 2 linhas. Então, ela, na verdade, é bem produtiva nesse aspecto. Então, quem foi a Sulpícia I? A gente, quando pensa em produção de literatura antiga, a gente já muito dificilmente pensa em mulheres, mas elas produziam literatura muito antes de Sulpícia. A gente tem várias alusões a mulheres que produziam literatura, como Cornélia Africana, como Gaia, a irmã de Gaio. Eles não eram muito criativos nesse aspecto.
Mas Sulpícia, ela foi a única que ela foi colocada em uma antologia poética. Ela foi a única que escreveu o verso que restou, e ela só se restou porque ela foi colocada numa antologia poética chamada O Corpus Tibuliano. E, infelizmente, porque ela estava no Corpus Tibuliano, por muito tempo a obra dela, apesar de ter escrito o nome dela lá, foi assim, pensada como sendo uma persona do Tibulo. Então, ela foi desconsiderada como poetisa por muito tempo, embora tenha assinatura e tenha o registro de vida dela, né? Porque ela era filha de um grande general. Mas a coisa que eu achei mais interessante nos poemas dela é que ela tem a figura feminina como elemento ativo. Ela se fala o tempo todo como poetisa e ela também é o sujeito da ação amorosa. Quando a gente fala de elegia, a gente sempre fala de um amante e de uma amada que ele está louvando. No caso dela, ela tem um amante, assim como praticamente todos os elegíacos, mas esse amante, ele é mais apagado do que as mulheres dos elegíacos. Ela cria um homem que não tem identidade nenhuma, que não faz absolutamente nada, cujas ações ou a presença não importam, para que ela possa voltar o discurso para ela. Então, ela, assim, um exemplo, quando a gente pensa em Catulo, ele fala, a lésbica não me ama, minha vida acabou. E no caso Sulpícia, ela faz algo bem diferente. Ela faz, você não me ama? Eu? Que sou isso, isso, isso e isso? E aí no final ela, tudo bem então. Eu sou tudo isso, não preciso de você. Mas talvez porque ela tenha sido uma mulher, a gente tem um questionamento muito mais intenso da identidade dela. Então ela foi confundida com Tibulo, depois criaram a ideia de que era um outro autor que escrevia sob o nome de Sulpícia, que era um conjunto de autores que imitava Sulpícia. E no meu TCC eu tentei lidar com essas questões em algumas partes, porque meu objetivo também era provar um pouco que aquela autoria era dela. Então, por exemplo, eu argumentei que é muito difícil que se emulasse uma pessoa viva. Era muito difícil que um poeta pegasse um cidadão vivo de Roma e assinasse como ele. Então, quando faziam isso com Safo, ela já estava morta. É muito diferente. E a gente tem o problema da recepção dela. Quando ela foi descoberta no Corpus Tibuliano e lida, ela sofreu algumas questões por estar escrevendo como uma persona feminina. Então, a obra ela começou a ter um aspecto moralizante e uma valorização muito grande da castidade. Então, frequentemente, há um elemento sexual na obra que ele era deixado um pouco mais leve, tanto nas traduções quanto nos comentários. E quando ela era vista como Tibulo, os poemas eram maravilhosos. Mas quando os autores que estavam criticando acreditavam que ela era Sulpícia, os poemas eram horríveis. Então, eles cortavam os poemas no meio e falaram, os bons são de Tibulo, os péssimos são de Sulpícia. Um exemplo que fez isso foi Scaliger, que foi o primeiro tradutor. Então, ele traduziu e falou, olha, os menores, que estão mais mal feitos, são dela, os outros são de Tibulo. E justamente quando eles são atribuídos a Sulpícia, eles param de ser poemas. Eles começam a ser referidos como um diário, como notas, como qualquer coisa de tom pessoal ali e sentimental. Na elegia é comum que o poeta ele crie uma persona de mesmo nome dele, mas que é uma persona poética. Então, por exemplo, Catulo, nos textos dele, ele era Catulo. Mas o que ele fazia nos textos dele não significava que eram vivências dele. Mas em Sulpícia se confundiu muito rapidamente e ela virou uma garota apaixonada que escrevia em seu diário. E essa percepção foi um pouco para a tradução também. Já eu vou mostrar um pouco disso. Então, a gente tem duas linhas contemporâneas, que é que nenhum dos poemas é dela, de Roseberg e Hubbard. Eles dizem, Sulpícia não escreveu nada porque ela era só uma mulher romana normal. E as pessoas que argumentam que todos os poemas que estão ali marcados no Corpus Tibuliano, no livro 3, são de Sulpícia. Eu parti no
no meu TCC do pressuposto que eles são todos o mesmo autor, que pode ou não ser uma pessoa que se chamou Sulpícia, que pode ou não ser uma mulher. Mas que, independente disso, escreveu... Licença, esse é o Nelson. Ele pulou em cima do meu computador. Enfim. Mas que, independentemente disso, foi uma pessoa que escreveu em persona feminina e que assim vai ser tratada, porque essa era a identidade poética dela. Então, quando eu fiz minha tradução, a primeira coisa que eu fiz foi localizar ela dentro do contexto histórico-cultural. Então, eu comecei a verificar ali o que é que era importante de se saber sobre ser uma mulher naquele período de Roma. Quais eram as situações das questões de casamento, das questões do quanto você podia ser ativa na sua vida, entre outras coisas. Então, por exemplo, eu percebi que fazia muito sentido que Sulpícia não fosse casada, mesmo tendo por ali cerca de seus 18 anos, porque nessa época meninas ricas de Roma se casavam tarde, porque elas recebiam a educação primeiro para serem casadas. E que era também normal que elas fossem educadas nas artes poéticas e nas artes literárias. E por isso há muitas referências dela, por exemplo, a Safo. No movimento literário, né, que é o Elegíaco Augustano, então, nessa hora também tive que ver quais eram os lugares comuns e a forma dos poemas elegíacos augustanos. Há algumas coisas que elas se confluem, como, por exemplo, elementos comuns. A questão do guardião, a presença de poemas de aniversário, poemas pedindo aos deuses por cura de doenças. Todas essas coisas ali também precisavam ser compreendidas para que eu pudesse traduzir de uma forma que fosse coerente com o resto da escola literária. Então, a pessoa que está lendo a minha tradução, ela também vai ter que entender que aquele poema é um poema de aniversário. Mesmo que ela não saiba que o poema de aniversário é um genetríaco, ela, ao ter contato com outros poemas de aniversário de outros autores, vai conseguir dizer, eles são parecidos. E isso já é um pouco suficiente. E na proposta poética, como ela foi publicada numa antologia, a ordem em que os poemas dela foram publicados importa, porque provavelmente foi escolhido ali pelo grupo de poesia dela. E muitos poemas são complementares. Eles têm um poema conta uma história e o próximo continua a história. Então, eu tive que manter palavras parecidas entre os poemas. Então, se um poema ela chama o aniversário dela de natalício, no próximo, que ela ainda está falando do aniversário, eu tenho que traduzir também como natalício. Eu não posso mudar para aniversário. E tudo isso eu fiz para tentar manter ali uma coesão, né? Para que os poemas eles pudessem se mencionar, mas também uma coerência para dar a entender que foi a mesma pessoa que escreveu. Se ela repete as palavras, eu vou repetir as palavras também, mesmo que sejam em poemas diferentes, porque eu preciso ali dar uma unidade de autoria. Então, a gente tem poucas traduções Sulpícia para o português. Para o inglês, a gente também tem poucas, mas tem um pouco mais. Eu acho que para o português a gente só tem 2, para o inglês a gente consegue chegar ali em umas 6. Assim, oficiais e tal. Na internet deve ter mais. O latim ele não tem pontuação, né? Então, é um caso de... Pelo menos o latim antigo. No período medieval, é claro que tinha. Então, é um caso de pontue como quiser. E isso é um pouco problemático, porque pontue como quiser também significa mexa com os sentidos como quiser. E eu tive que pensar muito bem onde é que eu ia colocar essas pontuações e se eu ia manter as pontuações que eu estava encontrando por aí. Exato, pontue como quiser é verdade demais. Pontue como quiser, brinque com o sentido do poema até o fim. Então, eu tive que planejar muito bem onde iria minha pontuação. Eu tive que pensar na unidade poética com as outras obras, né? Então, se ela está ali dentro de um contexto de antologia, eu tenho que pensar em como os outros textos foram traduzidos, como eles foram pontuados, todas essas coisas de forma para que eles pareçam com poemas, né? Normalmente, era desconsiderada a ideia da intencionalidade dos textos. Parecia que ela não tinha pensado sobre o texto, ela simplesmente foi lá e escreveu porque ela estava triste.
E isso precisava ser levado em conta também quando eu estivesse traduzindo. Eu precisava pensar que essa autora, ela traduziu porque ela escreveu um poema porque ela precisava escrever um poema, e não um diário, uma anotação, qualquer coisa assim. E o outro problema que a gente costuma encontrar é a tradução parcial do corpus, né? Sulpícia, ela tem 11 poemas, desses 11, como eu disse, eles eram divididos entre os bons e os ruins, e só os ruins ficavam para ela. Então, normalmente, traduzem-se 4 ou 5 poemas. E os outros traduzem-se como poemas de Tibulo. E aí modifica-se o poema para que ele pareça com Tibulo. Isso é uma coisa que eu achei bastante. Deles mudarem o tom do texto, ou mudarem até as palavras na hora de traduzir, para parecer que tinha sido um outro autor, para encaixar ele na obra de Tibulo. Das traduções, assim, eu trouxe duas. Eu trouxe uma do latim para o inglês e uma do latim para português, e eu trouxe a minha, para mostrar mais ou menos como ela costumava ser traduzida e como ela está sendo traduzida e como eu traduzi. A primeira da Anne Mahoney é a que vocês vão encontrar assim, mais a rodo na internet. Ela, inclusive, é a que está lá no Perseus. Ela foi feita em 2000 e ela só traduziu 6 poemas. Ela traduziu do 3.10 ao 3.16. E a gente tem a do latim para o português do João Ângelo Oliva Neto, que é uma ótima tradução, inclusive. Ele traduziu realmente a obra completa de Sulpícia. Mas aí eu também fiz a minha contribuição. Aqui é o texto original, é o 3.14. É um poema mais ou menos grande dela, assim. Alguns são bem menores. Eu vou ler para vocês, mas obviamente vão ter as traduções já já. In visus natalis dadas, quirura molesto, et sine serintu tristis agentus erit. Dulcius urbe quid est, anguilla sit apta puella, atque aretino frigidus amnis agro. Iam nimium messala me studiose, quiescas, non tempestive, seve propinque vie. Hic animum sensusque meu abductare limpo. Arbitrio quandis non simis esse meu. Nesse caso, vocês podem ver que está pontuado assim, com a pontuação que seria obrigatória para uma língua de origem latina. Então, coloca-se um ponto de interrogação quando tem uma pergunta, coloca-se vírgula antes de uma partícula de negação da oração anterior, etc. Aqui é a versão da Anne Mahoney. My stupid birthday is here. And I'm supposed to go away and leave Serinthus here. What's better than the city? On the farm, it's cold and rustic. No place for a girl. Messala, uncle, you're thinking of me. But stop it. This is no time for a trip. Take me away. I'll leave my heart and mind in Rome. What good's free will? You make the rules. Eu acho que ela fica bem diferente de como realmente fica a tradução direta do latim para o português. E isso se dá por algumas razões, que em português é mais fácil você achar palavras correspondentes às palavras do latim, porque a maior parte das palavras é derivada do latim. Então, a gente tem muitas palavras cuja forma se manteve, mas nem sempre o sentido. Algumas palavras elas adquiriram alguns sentidos culturais que não existiam no latim, ou elas perderam sentidos culturais que existiam no latim. E isso foi algo que eu tive que pesquisar bem e pensar bem em que contextos elas eram usadas, antes de simplesmente colocar na tradução, porque as palavras eram similares. A gente também vai achar palavras com significados muito amplos, como quanvis. Quanvis seria o equivalente a conquanto, mas não exatamente. É uma mistura de ainda que e já que. Foi um pouco chato de traduzir essa parte. E a gente tem pouca clareza de sentido em certos poemas, não nesse, mas tem alguns que são muito longos e muito curtos, que era muito difícil entender o que eles contavam, porque haviam sentidos que se misturavam ou haviam coisas que estavam um pouco incompletas porque conversavam com outros poemas.
Então, eu trouxe a tradução do João Luan Oliva Neto. Ingrato aniversário, então molesto o campo, e longe de Serinto vou passar. A cidade é tão doce. Há meninas que valem a vila e um frio arroio em terra aricial. Ah, Messala, de mim tão zeloso. Sossega, viagens, tio. Costumam ser impróprias. Quanto penso, o que sinto aqui raptada, eu largo, pois não deixes que o faça por mim mesma. Então, esse poema ele é um gentilíaco, ele é um poema de aniversário, e a gente vê que ela está muito desgostosa porque ela tem que viajar no aniversário, não vai poder ficar com o amado. Uma situação meio Mia Colucci de Rebeldes, está muito triste para ir para Paris. Então, assim, ela tem muitos problemas de garota rica, isso é uma coisa que aparece bastante nos poemas dela. Inclusive, foi uma parte que eu tive que prestar atenção na hora de traduzir, porque quando ela vai falar mal das inimigas românticas dela, ela sempre usa termos com acepção de classe para indicar que as meninas são muito mais pobres que ela. Então, eu não podia só traduzir como prostituta, eu tinha que pensar em algo que também tivesse uma acepção de ser muito pobre. Porque esse corpo, que é a palavra para prostituta, tem esse sentido. Então, eu pensei, na hora das minhas coisas de tradução, tentar manter o máximo da sonoridade do poema. Então, eu pensei em palavras que, se não fossem parecidas, soassem parecido. Não sei se consegui. Diminuir a incidência de sinais de pontuação, que são os aspectos de sentimentalismo, e focar nos aspectos da união de corpo, como as palavras semelhantes, as repetições estruturais, os lugares comuns, etc. Se a gente voltar aqui rapidinho, vocês vão ver que a tradução do João Ângelo tem muitas exclamações em comparação ao texto original. E ela tem também Messala, de mim tão zeloso, sossega. Eu tentei não manter isso, porque apesar disso ser uma tradição na hora de traduzir Sulpícia, eu acho que dá um tom muito feminino de um jeito negativo, porque parece que a poesia dela é menos séria do que realmente deveria ser, ou do que é a poesia dos colegas dela, que também são elegíveis. Então, na verdade, aqui deveria estar a minha tradução, mas eu acho que eu só dupliquei o slide, esqueci de escrever, desculpem, essa é a minha tradução. Chega o natalício indesejado, que no campo maçante, sem Serinto, triste terá de ser realizado. Que é mais doce que a cidade? De que vale uma garota roça, ou o frio rio em solo retino? Já Messala, zeloso por mim, se acalme. Não costumam ser oportunas, cruel parente, as estradas. Com esse ânimo e pensamentos, permaneço raptada, ainda que não permita ser conforme meu arbítrio. Então, nessa parte, eu fiz algumas escolhas que eu acho que foram um pouco diferentes. A primeira foi usar roça ao invés de campo, porque eu acho que roça tem muito a ideia negativa que ela queria passar, de quem vai passar o aniversário num lugar onde não tem nada, quando ela, claramente, é uma menina da cidade, que está acostumada ali. Inclusive, na análise desse poema, há até um indicativo de que a cidade ela pode ser justamente a poesia, porque Roma era a poesia. Então, ela ficar longe de Roma seria também ficar longe da poesia. Também, como vocês viram, eu tirei bastante das pontuações exclamativas. E eu mantive o cruel parente, que ela fala no texto original. Calma, deixa eu ver. Seve propinque, cruel parente. Mas quando foi traduzido, em nenhuma dessas a gente encontra nenhum adjetivo juntativo. Ele é somente o tio dela. Tanto na da Ana Rony quanto na do João Ângelo. E eu tentei traduzir o Conves como ainda que não me agradou 100%, mas foi o que foi possível fazer, porque eu não consegui achar nada na língua portuguesa que tivesse o mesmo sentido de Conves, realmente. Então, foi isso. Além desse poema, eu traduzi os outros 10, que, assim, eu posso depois deixar disponível para vocês e tal. E eu acho que foi uma jornada bastante
impressionante, assim, porque eu tive que realmente prestar muita atenção em quem era essa autora. E, obviamente, isso envolve algum nível de criação na nossa cabeça, né? Quando se trata de um autor tão distante, com base no pouco que a gente tem. Mas também permite que a gente seja muito atencioso. Eu acho que o tamanho dos poemas também permitiu isso. Então, foram traduções que eu olhei 1000 vezes e mais 1 milhão, apesar de serem tão poucas linhas. E se eu pudesse dar um conselho para quem vai fazer TCC em breve, é escolher alguma coisa que vocês gostem, porque vocês vão passar muito tempo olhando para esse negócio. Então, eu fiquei muito feliz no final de ter escolhido Sulpícia, porque eu pude me divertir muito com ela, mesmo tendo que retraduzir, colocar as traduções uma ao lado da outra, eu ainda consegui olhar para os poemas e dizer: ah, ok, isso é hilário, isso é muito bom, ela faz trocadilhos engraçados, esse tipo de coisa. Então, é isso. Eu queria agradecer a todo mundo que assistiu. Foi muito legal estar aqui. Queria agradecer a Priscila também, que me convidou. Agora eu vou tentar interromper o compartilhamento. Nossa, que demais! Que lindo o trabalho. Muito legal essa pesquisa, não é, Luciano? Muito Muito, bonita a pesquisa, muito. né? Ah, eu fiquei com uma curiosidade. Será que você acha que poesia feminina tem a ver de ser traduzida por mulheres, assim? Será que ou que não? Assim, eu achei muito engraçado, porque no dia em que eu apresentei meu TCC, o meu professor falou: surpreendente, você é uma mulher e você está traduzindo Sulpícia. E eu fiquei: eita mesmo, eu sou. Porque eu não tinha reparado antes, mas eu acho que às vezes, quando a gente é mulher, a gente tem um pouco mais de delicadeza na hora de pesquisar como essas pessoas viviam e quais eram os desafios que elas estavam enfrentando ali naquele contexto. Então, a gente, pelo menos eu fiz um trabalho de verificar a questão da cultura de Roma, para um pouco além só do que limitava aquela autora a escrever, mas também do que permitiu que ela especificamente escrevesse e outras não. Então, eu acho que esse nível de cuidado, às vezes, é uma coisa que você costuma ter quando você é mulher, porque você está acostumado, né? Para se viver assim. Eu fiquei pensando que já tem essa questão do feminino com a questão da autoria, né? Porque as pessoas ficaram, tipo, ela fez uma poesia legal, tipo, será que foi ela mesma, né? Já fica duvidando dessa coisa desde o começo na autoria. Então, na tradução, a gente nem entra na seara de falar nisso, porque até hoje se discute essa coisa, né? A que ficou ruim deve ter sido ela, a que ficou melhor deve ter sido o outro, né? Mas bem legal, Ari. Vladimir tem uma pergunta? Ih, tá sem áudio, Vladimir. Tem que abrir o áudio. Desculpa. Eu não sei se está aberto para perguntas ou... Posso perguntar? Sim, pode perguntar. Pode. Tá, bom, primeiro, parabéns pelo seu trabalho, achei maravilhoso, né? É muito legal quando a gente acha algo que ainda não foi muito traduzido e você teve essa oportunidade, né? Ainda mais algo tão significativo como uma poesia em latim, da poesia clássica feminina. Eu fiquei com uma dúvida, se não me engano, a tradição clássica não tem, os versos não têm rimas, né? Mas, no entanto, essa poesia que você colocou, parecia que tinha umas assonâncias, não sei se foi a impressão minha, e na sua tradução você colocou algumas rimas, né? Foi proposital? Algumas rimas que eu coloquei na minha tradução não foram propositais, elas acabaram acontecendo, mas realmente no poema latim ele tem algumas assonâncias, porque o latim ele tem vogais breves e longas, então quando a gente está lendo ele vai soar às vezes de uma forma ritmada. Na língua portuguesa a gente tem um pouco, né, dessa questão do ritmo da fala e tal, mas não é tão fixo, então é um pouco mais difícil de conservar na tradução. Aí eu tentei, pelo menos, colocar só a questão do ritmo final, quando ele tinha longas finais, eu tentei fazer um final que fosse um pouco mais tônico.
Bem Legal, parabéns. desafiador. Legal, né, Vladimir? Porque se você considerar que são breves esses períodos, né, tipo os 4 versos, né, pequeno, então manter essa sutileza com essas questões, com essa brevidade do latim, é bem desafiador mesmo. Ok. Posso continuar, gente? Vou agradecer, então, a área. Incrível a sua pesquisa, muito legal. Obrigada mesmo. Muito bom conhecer mais, né, desse assunto e saber mais sobre esse tipo de tradução. Vamos falar agora com o professor Luciano, que ele vai contar um pouquinho para a gente da pesquisa dele. Antes dele começar a falar, gostaria de, por favor, falar quem ele é, mas acho que bastante gente desculpa, sabe. Clara. Não, tudo bem. Vou ler então a biodata dele aqui. Luciano Alves Bezerra é graduado em Letras, Português e Inglês, pela Unesp, com especialização em A Moderna Educação, Metodologias, Tendências e Foco no Aluno, pela PUC-S em Revisão de Textos, pela PUC-MG. Mestre em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem pela PUC-SP, atua desde 2010 como tradutor, revisor de textos e professor na nossa querida Faculdade de Cultura Inglesa. Obrigada por deixar eu falar. Obrigado, Ana. Vamos lá, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Antes de eu começar com... Área, né? Ou Aria? Desculpa. É a área mesmo. Área, tá. Que linda sua pesquisa, Área. Nossa, gostei demais. E eu já começo a minha... Obrigada. Pegando um pouquinho da sua fala, em que ela fala, olha, se eu puder deixar um conselho, né, uma sugestão, pesquisem coisas que vocês gostem. E é muito verdade isso, né? Esse meu trabalho de mestrado, eu terminei em 2010, faz já bastante tempo. E na época também foi difícil escolher alguma coisa. Eu tinha saído da graduação há pouco tempo e eu ficava, o que eu vou estudar? Tem um universo de coisas para quem faz letras. Eu gostava de literatura, eu gostava de estudar língua, eu gostava de estudar cultura. Eu falei, pronto, resolvido, eu vou para a tradução, porque daí eu vou ter que estudar cultura, eu vou ter que estudar estrutura de língua, eu vou poder trazer, né, várias coisas para a minha pesquisa. E foi uma época de um crescimento muito grande, a gente aprende muito, né, descobre muita coisa. Eu fiz uma licenciatura em língua inglesa e língua portuguesa na Unesp. Eu tive poucas disciplinas de tradução na graduação. Então, o mestrado foi realmente a época em que eu me dediquei mais a ler sobre tradução, a aprender, descobrir coisas sobre a tradução. E eu confesso que depois que eu terminei, em 2010, essa é a primeira vez que eu volto ao meu trabalho. Eu não tinha mais olhado para ele. Deixa eu procurar aqui para ver que recorte eu vou fazer, né? E aí você fala, nossa, que bacana isso, eu já tinha me esquecido dessas coisas e tudo. Mas, enfim, eu vou, então, mostrar aqui algumas coisas dele para vocês, né? Compartilhar. E... Tá aparecendo para vocês aí? Tá sim, Luciano. Tá? Porque eu não consigo agora ver, porque coloquei na tela inteira, né? Eu dei esse nome assim bonitinho, Menino de Engenho em Tradução, o que resiste e o que se transforma na passagem para o inglês. Bem, a minha curiosidade na época era justamente para entender, eu sempre gostei muito de comparar traduções para ver quais soluções diferentes tradutores dão, né? Então, um dia, lendo Menino de Engenho, falei, nossa, será que isso aqui já foi traduzido para o inglês? Descobri que sim, né? Que já tinha sido traduzido. Tá aqui as capas, né, esse amarelinho foi o que eu usei para o meu trabalho, né, de uma edição da José Olímpio de 2006. Eu comprei... Os slides não estão andando, Luciano. Não estão? Então eu vou ter que deixar assim. Agora foi. Vou ter que deixar assim mesmo. Sinto muito. Então, pessoal, vocês podem ver aqui que essas são as capas dos livros. Então, ele foi traduzido como Plantation Boy para a língua inglesa, foi traduzido por M. Baum, né, pela editora Alfred Knopf,
que era o Alfred Knopf, era o proprietário dessa editora em Nova York. Ele foi responsável pela tradução de muita coisa da literatura brasileira, né, para a língua inglesa, e foi traduzido em 1966. Essa data é importante porque isso pode nos ajudar a entender bastante do que acontece, né, nessa tradução. Mas para fazer esse meu trabalho, eu já tinha o livro, eu sabia que eu queria entender um pouco melhor como é que Lins do Rego chega em língua inglesa, para os leitores de língua inglesa. E o que me chama a atenção é que a gente sabe que toda tradução, obviamente, tem as escolhas de quem traduz, passa pela interpretação de quem está traduzindo, mas havia coisas nessa tradução que me chamavam a atenção, né? E vou mostrar para vocês daqui a pouco, né? O que me chamava a atenção aqui. E eu tive também de fazer uma escolha, tá? Eu vou partir de qual arcabouço teórico para essa minha pesquisa. Eu sabia que começar pesquisando isso, usando o estruturalismo, não seria legal, não daria certo. Como vocês sabem, o estruturalismo volta o olhar para a estrutura, desconsiderando aspectos como história, ideologia. Então, esses aspectos são muito importantes para entender uma tradução, não é? Então, na época, estava começando a estudar a linguística sistêmico-funcional de Halliday e falei, é essa. Né? Isso vai me ajudar muito mais, porque, como a gente vai ler aqui, é uma teoria multifuncional para analisar as escolhas léxico-gramaticais presentes nos dois textos. O foco nas escolhas se deve ao fato de que, para os sistemicistas, a gramática de uma língua é um sistema de opções, no qual os falantes fazem escolhas conforme circunstâncias sociais, assumindo que opções formais têm significados contrastantes e que as escolhas de formas são sempre significativas. Então, para Halliday, a gramática não é meramente um conjunto de regras que a gente decora, memoriza. Não, para Halliday a gramática é utilizada para que a gente construa significados. E para ele também nós fazemos escolhas o tempo todo. E traduzir é também fazer escolhas. Então, se eu posso escolher alguma coisa, essa minha escolha produz efeitos. Quais efeitos essas escolhas produzem? Então, esta corrente teórica trabalha muito com esse aspecto, né, de escolhas de efeitos. E isso me interessava bastante, procurar entender quais eram as escolhas feitas, então, por M. Baum. Depois, alguma coisa ainda sobre Halliday, que afirma que examinar a estrutura da língua isoladamente não seria suficiente para explicar sua organização. Seria também necessário levar em conta o uso da língua. A linguística sistêmico-funcional é, por isso, uma teoria que entende a língua como um sistema semântico e sua organização ligada a funções de uso, isto é, uma relação de realização entre língua e contexto social, como eu falei há pouco. Então, para Halliday, pouco valor teria uma análise em que se falasse apenas sobre aspectos sintáticos, se não fosse possível relacionar esse aspecto da estrutura ou da sintaxe com um contexto, e, de novo, com os efeitos provocados por essas escolhas, né? Então, é uma teoria que eu falei, poxa, isso vai me ajudar bastante, essa teoria me ajuda, ela é útil para o que eu quero entender, né? E, em seguida, eu já coloco logo de cara aqui, nesse meu recorte, para vocês entenderem o que eu estou dizendo, 2 excertos aqui, né, já da obra. Então, no original, a gente tem aqui, nas paredes de barro havia sempre santos dependurados, e num canto, a cama de tábuas, onde há mais de um século faziam o seu coito e pariam os seus filhos. Na tradução, nós teremos: The walls were covered with pictures of saints, and one corner was occupied by a bed with wooden boards, on which for hundreds of years generations of slave children had been conceived and born. Então vejam, aqui eu comecei a pensar, tá, mas eles usam em português coito, né? E falam também em parir os filhos. E de repente em inglês você fala em conceive and to be born.
é muito diferente isso. Então eu comecei a notar que ao longo de toda a obra, a tradutora, ela relativizava muito, ela modalizava muito. Então eu vou trazer depois, eu mostrar outros exemplos para vocês. Então ela ameniza o tempo todo. E isso então despertou minha curiosidade para tentar descobrir por que isso acontecia. Eu encontrei algumas respostas que eu vou compartilhar aqui com vocês. Uma delas, já antecipo, o ano em que a obra foi traduzida, né? Então, final dos anos 60, um momento em que nos Estados Unidos a luta contra, né, a questão da segregação racial estava muito presente. A gente sabe que ela começa ali nos anos 50, 60, com Rosa Parks. Depois a gente tem também Martin Luther King Jr., que foi assassinado em 68. Essa obra traduzida um ano depois, né? Então a gente começa a perceber esse aspecto cultural, o aspecto ideológico. E como nós sabemos, um tradutor não faz escolhas sozinho, né? Se você traduz para uma editora, eu sei que haverá também a questão do editor que te contratou para fazer aquele trabalho e que poderá sugerir de que modo essa tradução precisa estar para o público que ela vai ser traduzida, não é? Que a obra vai ser traduzida. Então, algumas respostas já começam daí. Vejam este exemplo. A negra Luísa me deixara. Andava de barriga empinada, com as dificuldades e os medos da primeira cria. Estava prenha e não sabia de quem. Diziam que era de todos os cambiteiros do Santa Rosa. Pesado, né? Então, escolhas lexicais, então, por exemplo, barriga empinada, primeira cria, estava prenha. Então, você tem aqui uma obra em português, né, com vocábulos que provocam, né, reações em quem lê, né? Mas em inglês nós temos o seguinte: Louisa had left me. She walked about with a swollen belly, experiencing all the difficulties and fears of her first child. She was pregnant, but didn't know by whom. They said that it was the combined effort of all the hands on the plantations. Então, na obra toda, eu falei o que muda, o que fica, né? Eu já apresentei para vocês. Uma das coisas que mudam bastante nessa obra é que todas as vezes em que Lins do Rego, ou o narrador, se refere aos escravizados, né, como negro, negra, negrinho, negrinha, de maneira geral a tradutora ela tira essa palavra, ou ela escreve young, youth, the boy, the girl, the servant, ou simplesmente ela não coloca como aqui, Louisa had left me, né? Primeira cria, mesma coisa, ela opta por first child. E depois cambiteiros do Santa Rosa. Cambiteiros eram aqueles que eram funcionários, eram pessoas empregadas, contratadas para fazer o transporte de mercadoria, né? Nos carros de boi, aquela coisa toda. Ela transforma isso em hands on the plantations. E aqui, mais uma vez, eu fui buscar em Halliday, na teoria dele, algo muito interessante, quando ele fala sobre esse sistema de avaliatividade. Então, para Halliday, sempre que nós falamos ou escrevemos algo, nós estamos avaliando, nós estamos mostrando a nossa atitude. Então, o modo de mostrar nossa atitude, segundo ele, e outros que também escreveram sobre isso, pode ser explícito ou pode ser feito de um modo mais sutil. Você pode demonstrar sua atitude, o teu posicionamento de modo mais sutil, através do uso de metáforas, por exemplo, ou de vocábulos que já trazem algo, né, mais carregado, como a gente vê aqui, por exemplo, né, cria, por exemplo. Então, todos esses vocábulos, metáforas, por exemplo, provocam ou evocam reações diferentes nos leitores. Então, mais uma vez, a gente vê aqui a tradutora, né, escolhendo vocábulos que vão provocar coisas diferentes, né?
Vocês podem me interromper se quiserem falar alguma coisa, né? E aqui, apenas algumas coisas que eu trouxe para... Eu já falei, mas eu gostaria de ler também, eu acho que pode ser interessante. Quem for assistir depois a gravação disso vai ter isso escrito, né? As escolhas lexicogramaticais alteram de modo significativo o tom e também a representação das personagens do romance. A ideologia da tradutora parece materializar-se na seleção lexical e na forma como ela dispõe as palavras nas frases. Além disso, os exemplos deixam claro que é impossível falar em apagamento do tradutor ou em tradução literal, no sentido de que todas as palavras de um texto A seriam transportadas para o texto B, sem quaisquer interferências de ordem linguística ou ideológica de quem traduz, né? A gente ouviu ainda há pouco a Área falando da dificuldade de encontrar uma palavra que fosse aquilo que ela desejava, não é? Ou uma tradução feita anos atrás para a língua inglesa, e de repente um tradutor que traduziu antes dela e que fez escolhas também diferentes. Então tudo isso aparece com muita frequência e sempre nas traduções. Isso provoca um certo estranhamento em muitas pessoas que não estudam a tradução, porque muitas delas esperam encontrar algo idêntico, digamos assim, ao texto de partida, né? A gente sabe que isso não existe, né? Como a gente está vendo aqui nesses exemplos que eu separei para vocês. Algumas respostas, então, para o que a gente viu até agora. Nenhum tradutor se apaga ao traduzir, já falamos. O tradutor não está livre das imposições socioculturais da comunidade da qual ele faz parte. Ou seja, o modo de enxergar as coisas é diferente entre culturas. E existem injunções de ordem linguística que limitam as escolhas léxico-gramaticais que devem ser feitas, né, ou que podem ser feitas. Então, até onde, que recursos a minha língua disponibiliza para que eu consiga expressar aquilo que eu vejo, aquilo que eu leio no texto de partida, não é? Esta citação, eu acho ela bastante interessante, né? Quem fala é Silverstein, que afirma o seguinte: o problema da tradução é cultural e não individual. A mente individual opera num dado contexto cultural. Portanto, quando traduzimos, o que está em jogo não é apenas o conhecimento proposicional atribuído à mente individual, mas também a comunicação do conhecimento cultural. Todo ato tradutório é um ato social que envolve relações sociais que transforma e atravessa fronteiras. Dito isso, eu trouxe aqui mais alguns exemplos para a gente, antes de eu concluir. Então, vocês já pegaram bastante, né, do que eu estou mostrando, né? Eu coloquei muitos outros exemplos. Esse era o 20º excerto, né? Claro, eu escolhi apenas alguns. Aqui nós temos, então, no original, era ela quem tomava conta da casa do meu avô, mas com um despotismo sem entranhas. Com ela estavam as chaves da despensa, e era ela quem mandava as negras no serviço doméstico. Meu avô, que não se casara em segundas núpcias, tinha, no entanto, esta madrasta dentro de casa. Em inglês, então, nós temos, no lugar da palavra negras, nós temos the servants. E temos também uma adição aqui no final, sublinhado, quando my grandfather had not remarried, and that was why he had his stepmother around to manage things. Esse that is why também não aparece, né? Então aquilo é como se ela quisesse dizer, justificar. Ele não se casou de novo depois de enviuvar. É por isso que ele tinha essa pessoa em casa. Então vejam que entra na tradução, né, pelo lado lexical, pelo lado sintático, coisas que vão modificando, que vão levando esta obra para um público outro, né, e mostrando coisas que a gente não vê na nossa obra. E é assim mesmo que funciona, né? A tradução é assim. Esse outro exemplo, vejam. No original eu tenho as negras do meu avô. E na tradução, my grandfather former slaves. Que diferente, né? E aqui nós temos ainda uma confusãozinha, eu acho, feita aqui na tradução. Eu vou ler inteiro, né, o texto em português. As negras do meu avô, mesmo depois da abolição, ficaram todas no engenho. Não deixaram a rua, como elas chamavam a senzala. E ali foram morrendo de velhas.
My grandfather former slaves remained on the plantation even after abolition and did not leave the street, as they called the road in front of the slave quarters. There they stayed until they grew old. Então, o morrer de velhas e grow old são coisas diferentes, né? E aqui eu trouxe um quadro, não vou falar de todo ele, mas na época eu queria entender um pouco quais eram os vocábulos comumente usados, né, nos Estados Unidos e aqui por nós. Então nós temos assim, olha, uma negra. Isso eu peguei em alguns, no recorte que eu fiz, foi que então eu percebi que isso era o que acontecia. Eram essas palavras que apareciam com mais frequência. Então, enquanto na obra se referia a alguém como uma negra, você tinha a colored servant. Criada, nada. Criada, criadas ou as negras, então the servants. Uma velha negra, a very old colored woman. Um preto, a colored man. As pobres negras, the poor negro servants. Uma negrinha, some young negro girl. Crias da casa, the servants of the house. As negras, aí aparece um pronome, né? E de novo como the servants. As negras do meu avô, my grandfather former slaves. Como eu havia dito anteriormente, não dá para a gente falar de uma tradução sem situá-la, sem contextualizar, né? No tempo, no espaço. Então aqui, imagino eu, que por ter sido essa obra traduzida para a língua inglesa nos Estados Unidos, no momento em que havia essa luta, né, por direitos civis, e a questão da segregação racial, a tradutora, isso é o que eu imagino, tá, gente? Não estou falando que seja, é uma... então ela busca amenizar, apagar algumas coisas, não é? A palavra colored, a gente sabe que, até onde eu li, né, a gente não usa mais isso hoje. Ou evita falar de colored person, não é? Negro, da mesma forma, né? Uma palavra que hoje não se fala, não se utiliza, né? Mas uma tradução que nos faz refletir, nos faz pensar sobre essas questões também, né? E de novo a gente volta à questão da avaliatividade. Como é que você demonstra a sua atitude diante do que você fala, diante daquilo que você escreve? Enquanto em português tudo era muito explícito, não é? Em inglês as coisas vão ganhando tons mais sutis. Deixa eu ver. Esse exemplo meus alunos já conhecem, eu sempre levo, então eu acho... Mas os sacos de farinha do reino eram os edredões das suas camas de marmeleiro, onde se encolhiam para sonhar e fazer os filhos. Em inglês, o que está sublinhado fica on which they and their children lay down to sleep and to dream. Então, sonhar e fazer filhos fica sleep and dream. Vejam que diferente. E esse é o último exemplo. Uma outra coisa que eu notei, então, era o seguinte. Uma delas, essa amenização dos termos usados para se referir às pessoas escravizadas. Tá? A primeira coisa. A segunda é que há essa ideia da relativização e de uma modalização muito grande em língua inglesa. Muito do que era em português factual era modalizado em língua inglesa pela tradutora. E neste trecho havia um terceiro aspecto. Tudo aquilo que em português se referia a crenças ou crendices, como quiserem chamar, em língua inglesa também essas crenças que eram mostradas como factual, em língua inglesa também era relativizado, né? Então, aqui no final, nós temos os seus ouros falsificados, os seus bentos milagrosos. Em inglês, their blessed amulets which were supposed to work miracles. They were supposed to. Então fala que então eles estavam vendo o lobisomem que apareceu na mata. Então aparece assim em português, apareceu na mata. Em inglês, a tradutora vai e fala que eles supunham, que eles achavam que tinham lobisomem. Então, tudo aquilo que dizia respeito às crenças, né, daquela comunidade, em inglês aparece dessa maneira, sabe, modalizado. É muito curioso isso. Então, esse foi um dos motivos que me chamaram a atenção para pesquisar e tentar entender melhor esta obra. E aí, como eu disse a vocês, para concluir,
eu trouxe aqui, quase concluindo, né? Eu vou pular esse slide, eu vou para esses aqui. Anna Wierzbicka, que é uma linguista que eu gosto muito, uma linguista polonesa, hoje mora na Austrália. Ela diz o seguinte: When one speaks about people, tact may be more important than strict accuracy. When one speaks about things, however, it is good to speak objectively, without undue emotion, without exaggeration, with care, with due caution, with precision, distinguishing facts from opinions, stating facts accurately, qualifying one's statements according to the strength of one's evidence, and so on. A autora está aqui falando sobre aspecto cultural dos Estados Unidos. Tá? Então ela faz um levantamento, ela tem um corpus, e ela fala, veja que interessante, como o modo de dizer, o modo de falar sobre coisas e sobre pessoas sempre envolve essa ideia de que você não deve demonstrar tanta emoção, exagero, e que você deve falar com objetividade, com precisão. Aí quando eu li, eu falei, nossa, que interessante, talvez isto explique um pouco algumas escolhas daquela tradutora, quando ela, tudo aquilo que era crença, não é? Ela tenta mostrar de um modo assim, olha, isso não é factual, logo eu vou modalizar. Né? E aí, esta mesma autora, essa mesma linguista, diz o seguinte: Where does the ideal of accuracy or non-exaggeration reflected in this wealth of downtoners come from? Ela faz um levantamento desses downtoners, como ela chama, né? Provavelmente, talvez, é possível. De onde vem isso? Ela então conclui desta forma: Given the central role of science in modern Anglo culture, it is understandable that scientific discourse has become in this culture, for many intents and purposes, the model of good speech, rational, dispassionate, factually based, precise, and accurate. Então, isso, quando eu li, eu falei, nossa, talvez isso explique um pouco das escolhas da tradutora, ao modalizar, ao amenizar, ao suprimir, né? Então, pessoal, é isso. Eu fiz um recorte, são 4:03, eu não quero passar muito do horário, né? E nesse recorte eu falei um pouquinho das coisas que me levaram a escolher o tema, das coisas que me chamaram a atenção, há muitos outros exemplos no trabalho, e foi muito bacana revisitá-lo. Como eu falei, já fazia um bom tempo que eu não né, voltava a esse meu trabalho, né? E é isso. Tem uns slides que eu não... Mas quem depois quiser, eu posso compartilhar também isso aqui, né? Tem meu e-mail aqui, então vocês podem entrar em contato comigo que eu posso compartilhar com vocês. É isso. Muito obrigado, gente, por terem tido paciência de me ouvir. É isso. Aí eu tenho uma pergunta. Oi. Luciano, vê só, tem um negócio que, assim, me aterrorizou, me deixou meio perturbada com uma das traduções, que é quando ele tá falando de um despotismo sem entranhas e ela traduz para merciless. Merciless despotismo, eu acho. Isso. Isso me lembrou que quando a Emily Wilson estava traduzindo a Ilíada, ela fala que no inglês isso é comum, né? A gente pega textos que tem partes muito poéticas e quando vai fazer a tradução do inglês, deixam eles muito simplificados. Ela deu o exemplo de quando o Patroclus morre e o Aquiles fala, ele era minha cabeça. E aí, em inglês, ficou traduzido como He was my life. E aí eu fiquei pensando, isso é realmente uma coisa comum no inglês, essa perda da poeticidade assim, de uma forma tão forte? É uma coisa cultural? Olha, neste trabalho, pelo menos, Ari, eu percebi bastante isso. Então, há uma mudança grande, significativa nas estruturas. Como vocês sabem, é uma obra do regionalismo brasileiro e o autor, ele procura, você lê como se estivesse ouvindo alguém falar com você.
né? São vocábulos, é muito gostoso ler. Então, em toda a obra você percebe mudanças na estrutura o tempo todo, partes em que você tem abundância de períodos simples, a tradutora vai colocar períodos complexos, sabe? Subordinação, coordenação, e que vai quebrando um pouco, né, daquele jeito de narrar uma história. Então, nesta obra, sim, eu notei bastante essa perda, vamos chamar assim, né? Não existiu isso de fato, esse cuidado para tentar manter isso, né? De fato, não existiu. Talvez não seja uma coisa que acontece em todas as situações, dependendo da consciência ou do poder de decisão que tem o tradutor, né, Luciano? Sim. Aqui, nesse caso, eu acho que é o de caso, provavelmente, né, Lu, no que você mostrou, tem um trabalho de edição aí, de planejamento junto com a tradução e os editores, né, que Sim. devem ter feito as escolhas mesmo para apaziguar essa situação daquela forma que você falou socialmente, o tempo consiga explicar. E quem sabe no futuro uma proposta de uma retradução, né, possa acontecer, como aconteceu com várias obras do Graciliano Ramos, né? Essa também poderia acontecer com José Lins do Rio, porque dá para ver que ele estava ali gritando abaixo senhor de engenho, né? Tipo, que é uma obra do regionalismo brasileiro e que todas essas marcas que ferem quando você lê, elas ficaram apagadas, né? Assim, ou mitigadas nesse tipo de escolha que acredito tenha sido o combinado com esse manual de estilo, né? Com alguma coisa que tinha ali, né? Da época. Então tem um efeito interessantíssimo e é bom a gente conseguir ver esse efeito e tentar entender o motivo dele estar ali, que não é por acaso, não é uma escolha aleatória, não é, né, Luciano, uma situação tipo, esse tradutor não é esperto, ele não sabia. Pelo contrário, muito bem pensado para ter esse efeito mesmo, muito mais mitigado. Você tem a ideia, né? Tipo, nos Estados Unidos a gente ainda tem cidades com esse nome, que chama Plantation, como se fosse uma ode, assim, sabe? Viva a senzala, né? Viva o lugar onde a gente matava os negros, vamos dar o nome da cidade desse. E que ainda é assim, porque é uma situação de muitos anos de escravidão para que a literatura pudesse ser publicada lá, não poderia ter essas marcas que a gente... Né? Não seria publicado mesmo o texto. Então, dá para entender, né, Luciano, esse tipo de escolha e manipulação que o texto sofreu, né, para ter esse efeito. Sim. Que é bem impressionante. É impressionante, sim. Como eu falei, eu estava lendo outras obras, mas quando eu cheguei a esta, eu falei, nossa, para aí, vamos ver o que está acontecendo aqui, né? Então... Tem a mãozinha levantada ali, né? Tem pergunta? Obrigada, Luciano. Parabéns. Imagina. Maravilhoso. Obrigado. Olha, professor, eu não me canso de assistir as suas aulas aí. Eu tenho alguns dos meus colegas aí. Eu só, não sei, uma pergunta, uma curiosidade. Não seria... poderia-se fazer um paralelo com Mark Twain, por exemplo, Huckleberry Finn, porque eu acabei fazendo no primeiro semestre com a professora Rita uma tradução que foi bem complicada, em cima da tradução do Oshia, né? Mas aqui o público-alvo, é o que eu penso, né? Aceita isso. Também tem o que a Simone acabou de falar, depende sei lá, da edição, não sei. Sim. Eu acho que aceita, Lília. O público aceita e espera por isso. Tem essa expectativa de ter essa mitigação mesmo, sabe? Sim. Né? Tipo, não vem jogar na minha cara que eu sou escravo, que eu escravizei pessoas, não me lembre, né? Exatamente. É um público que não quer ser lembrado do que fez, não. Entendi. Mas tira todo... Não sei, a tradução que eu não sou ainda tradutora, né? Mas tira toda, sabe, não dá mais vontade de continuar, porque tira tudo.
pode falar, não é palavrão, né? Tira todo o tesão da leitura. Mas é por isso, Lilian, que eu acho que é tão importante termos traduções diferentes em épocas diferentes, né? Porque serve, inclusive, até como falando, olha como isso foi feito nesta época, e tentar compreender um pouco, né? Naquele momento, por que será que a tradução ficou assim, né? E hoje, uma tradução, uma retradução, o que ela traria para a gente? Eu li dia desses também sobre tradução de uma autora chilena, em cuja obra você já percebe algo sobre o feminismo, sobre o poder das mulheres. A primeira tradução feita para a língua portuguesa, por algum motivo, a tradutora mitiga isso e não mostra naquela obra esse poder feminino, né? Então, há hoje a tentativa de fazer uma retradução desta obra, dessa autora chilena, para que isso seja mostrado, né? Mostrando que aquela autora tinha, sim, o que mostrar, o que dizer sobre a questão do feminismo, etc., né? De mostrar a mulher de um jeito que não fosse aquele jeito, a mulher ali, quietinha, num cantinho, mas sim, a mulher como senhora das suas escolhas, suas decisões. Então isso já aparecia na obra dela em espanhol. E foi tudo mitigado na tradução para a língua portuguesa. Mas, mais uma vez, por que isso? Quando foi traduzido? Por quem? Quem teria sido, né? Quem será que contratou esse trabalho? E por que talvez pediu que a obra ficasse assim, não é? Então entram vários fatores ideológicos, culturais, né? De interesses variados. Então, eu acho isso muito bacana. Também, né? Censura, com certeza, censura também. Bom, é isso. Obrigada, professor. Imagina. Professor, eu queria só fazer um breve, uma palavra de comentário, assim, bom, adorei, sim, né? Mas eu queria só falar que você estava falando que hoje em dia, talvez, nos Estados Unidos já está mais abertura, não sei o quê, eu não sei, eu fico muito preocupada aí com esse governo Trump, a gente tem que ficar de olho, né? Porque eles estão ali quebrando barraca, né? Pelo então, contrário, hoje em dia fica sempre de olho, né? As coisas mudaram, as coisas estão bem diferentes, não é? Os ânimos acirrados e, enfim, eles passam por um momento, né, bastante difícil, eu diria, e certamente uma obra dessa, eu penso ela traduzida hoje, como será que ficaria nesse contexto, né? Sem dúvida. Oi, Fabiana. Oi, tudo bem, Luciano? Tudo. Fiquei curiosa, quando você cita as teorias que você coloca, né, do porquê que essa tradução foi feita dessa maneira, isso são teorias de como eram feitas as traduções na época? Como que é? Não, onde se tira exatamente? essas são teorias linguísticas, tá? Então é um olhar sobre o que é língua, o que é a linguagem humana. Esse olhar é uma vertente chamada funcionalismo, né? Então você tem todo um arcabouço teórico que tenta entender a linguagem humana por uma perspectiva. Então essa teoria, eu falei, ela pode me ajudar a entender, porque para o funcionalista eu não vou abordar apenas a estrutura, mas a estrutura e o contexto, a função o papel daquela estrutura num dado contexto. Por que eu escolho isso e não aquilo? Que efeitos eu provoco com essa escolha? Então, é uma teoria que me ajudou a fazer esta análise, né? Então, ela foi muito importante para mim. Existem outras correntes teóricas na linguística que entendem a linguagem de um outro jeito. Então, eu mencionei o estruturalismo, que procura entender a linguagem apenas pelo viés da estrutura, que não me ajudaria, porque eu queria entender o aspecto também social, né? Por que disso? O que estava acontecendo naquele país, naquela época, né? Então, é uma teoria que me ajuda por esse motivo, o funcionalismo no caso, né? E essas últimas que você cita, esses trechos em inglês aqui, é outra coisa, então? Esta é de uma outra linguista, né? Eu posso depois colocar os nomes para vocês e compartilhar com vocês, né? Eu acabei não colocando no último slide, me perdoem, né? Porque eu cito, mas eu posso colocar os nomes dessas obras, né? E a gente compartilha, não sei como, se dá para compartilhar depois. Lu, eu coloquei nesse arquivo que eu botei no chat com o cronograma, sabe? Eu posso mandar de novo, ou algum monitor repetir o link que eu coloquei com o cronograma do Get. Cada uma das apresentações, onde tem escrito a palavra apresentação, é um link. E se vocês passarem o dedo, vocês vão ver que esse link leva para a referência completa do trabalho sendo apresentado.
Então, tem a dissertação inteira do Luciano, tem o trabalho da área, tem o trabalho de todo mundo que vocês podem ver. Eles são públicos, né? Eles estão... Aí vocês têm as referências inteiras lá. Então, essa pergunta da Fabiana foi muito boa sobre a teoria, né, gente? Porque quem quiser fazer pesquisa também, metodologia, vai usar uma linha teórica. O Luciano usou a do funcionalismo, falou que o estruturalismo não ia, mas ele poderia também ter escolhido outras, que talvez ajudassem com outros olhares ou outras perguntas, né? Ele poderia ter usado o descritivismo, poderia ter usado teorias mais recentes, né? Cognitivas, né? Linguística cognitiva, que também poderia ajudar outras perguntas ou olhar para outras coisas, né? Para situações mais atuais, né? Ou situações mais antigas, efeitos diferentes, poderia ser outra teoria. Bem legal, né, gente? Agora a gente tem que acabar, né, gente? Olha a hora. 4h15. Pois é. Não é? Vamos lá. Deixa eu ver se tem uma pergunta, e acho que é a última, né, gente? Esse daqui é... não consigo abrir. O Marcos falando. Não, isso é o primeiro dia hoje, Marcos. Tá? Aí você vai ter todos os dados depois. Pode ser que essa programação mude, né, gente? Porque os alunos ali, ou os pesquisadores que estão, foram convidados e alguns já confirmaram, outros não. Então, se por acaso mudar, sempre vai acontecer nessa data, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. A data, o dia, e né, não vai mudar. O que pode mudar é o palestrante e a pesquisa. Ok, gente? Então, tá. Vou agradecer mais uma vez a participação de todos. Espero que vocês tenham curtido. As pesquisas foram incríveis. Obrigada, Luciano e Yara, por terem visto. As minhas monitoras estarem aqui cuidando de tudo. E um beijo para vocês e até a próxima. Até mais, gente. Tchau, gente. Beijo, tchau.